El hoyo. Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. E aí, pessoal, esse é o primeiro podcast do Varão, um podcast sobre cinema, música, literatura, HQ, cultura em geral. Desde já queria pedir desculpa por vocês sobre qualquer problema que possa vir prejudicar a experiência de vocês. A gente estava se organizando para fazer essa primeira gravação em um ambiente controlado, mas infelizmente, devido à pandemia e à quarentena, a gente teve que fazer separado, cada um na sua própria casa, com os recursos que cada um tinha disponível ali. Então eu espero que vocês ouçam e possam dar o feedback para a gente possa estar melhorando o nosso conteúdo e a experiência de vocês. Então vamos lá, o meu nome é Douglas Henrique Ribeiro, sou formado em Sistema de Informação, trabalho numa empresa de inteligência artificial, mas estudei cinema e sou muito apaixonado por todas as formas de cultura possíveis, ou seja, eu sou cinéfilo, sou viciado em quadrinhos, produzi curtas-metragens, já tive banda de música brega e tudo mais que você pode imaginar nesse tipo de coisa. E estou aqui hoje fazendo esse podcast com essa galerinha maravilhosa, que agora eu vou passar a bola para que cada um possa se apresentar. Meu nome é Guilherme, eu curso Psicologia na UFMG, eu sou uma nova adição aí no Varal e espero conseguir contribuir com esse podcast. Meu nome é Gustavo, também estudo Publicidade na UFMG e sou um amante de animações do estúdio Ghibli, sou muito fã, e da área de estudo de gênero. E aí, pessoal, eu sou Gustavo Germano, eu estudo jornalismo, eu sou apaixonado por cinema, música, cultura nerd e espero que vocês gostem deste podcast. Oi, gente, eu sou a Tayane, eu gosto de pipoca, pamonha e mingau de milho verde. Oi, gente, eu sou a Bruna, eu gosto muito de literatura e filmes. Eu curso ciência da computação e essa área que não tem nada a ver com a minha profissão. Então vamos lá, vou fazer uma pequena contextualização sobre o filme aqui. No longa, o homem acorda numa prisão chamada O Poço, ao lado de um desconhecido companheiro de cela. Logo descobrimos que a prisão é separada por inúmeros andares, cada um com a sua determinada numeração, e que a comida é fornecida por meio de uma plataforma suspensa que desce aos poucos do andar mais alto até chegar no andar mais baixo. Sendo assim, o filme acaba fazendo uma alegoria da desigualdade no pirâmide social. Enfim, O Poço é um suspense que não hesita em flertar com gore, ou seja, é um filme bem violento, forte, às vezes didático e eficiente na sua análise crua da realidade do mundo moderno. Então é isso, pessoal, então vamos começar o nosso debate aqui. Deixa eu ver. Eu gostei bastante do filme. Eu achei, ele um filme esperto na forma como ele demonstrou. Ele fez essa alegoria. Tem certos pontos que eu acho que, dá pra fazer certo comentário. Eu acho que eu, sendo um pouco prepotente nesse quesito, você não, tem como você fazer um comentário psicológico sobre. Já... Como é que fala? Não sei se a gente deixa isso pra frente, mas eu gostaria de comentar sobre especificamente, de um ponto de vista um pouco behaviorista, dessa forma como fizeram essa estrutura da prisão. Porque, se você for pensar bem, considerando a segunda parte do filme, onde o protagonista ele encontra a segunda companheira de cela, de certa forma, ela diz pra ele, não lembro o nome dela especificamente, mas ela diz pra ele que o objetivo do poço é criar, ver se é possível, ou pelo menos, deveria ser possível, criar solidariedade espontânea. Mas isso não faz sentido de uma forma, a partir da análise de comportamento. Porque tudo ali, naquela situação, você vai criar exatamente o oposto. Porque não há uma... e eu acho que isso é muito passável pro nosso mundo como geral. O sistema ali, ele foi feito e ele se propaga de uma forma de... Como é que fala? Proporcionar um individualismo extremo do que de uma solidariedade.
a pessoa ela chega naquele sistema com, de certa forma, tudo sendo óbvio, deveria ser óbvio para ela, mas não é. Mas a verdade, tipo assim, ela chega lá sem compreender nada, ela é forçada a tomar certas atitudes para manter a sua própria sobrevivência, que devem desconsiderar o outro, porque se ela considerar o outro, ela não come. E se ela não comer, ela não vive. E isso é meio preocupante, como em relação a esse sistema específico do filme, mas também em relação ao mundo real, que é espelhado, né, nisso. Eu acho que deveria, tipo assim, a forma de pensar esse sistema de uma forma que dê para melhorar no filme, por exemplo, se você recompensasse, né, tipo assim, naquele sistema, um comportamento de solidariedade, por exemplo, a pessoa que é solidária, ela sobe na cadeia, ela sobe na torre, né, muito provavelmente esse comportamento de solidariedade, tipo assim, meio que se propagaria, ele faria parte de como, tipo assim, como ganhar o jogo da torre, o jogo do poço, e não simplesmente ser, tipo assim, um comportamento que uma pessoa que está ali traz para o jogo e é simplesmente esquecido, porque a pessoa, antes de ser solidária, ela vai querer sobreviver. Eu acho que é um bom ponto a se tomar aí. Eu concordo, e eu acho que solidariedade espontânea não funcionaria ali, porque, com exceção do Goreng, todos ali são criminosos, foram confinados ali por algum motivo, com exceção do Goreng, que quis ir para o poço para parar de fumar e ler o livro que ele sempre quis ter vontade, que é o Don Quixote, né? Mas eu acho que aquela companheira dele de cela também foi lá pra tentar ajudar. Vi que ela entrou com o cachorro dela pra tentar ajudar o poço, se eu não me engano. Acho que sim, mas, tipo assim, de novo, eu acho que volta no ponto de, tipo assim, o problema não são os indivíduos, o problema é o sistema. O sistema, ele vai criar uma situação onde as pessoas que conseguem abusar do sistema específico conseguem sobreviver nele. E no caso, como você abusa o sistema do poço? Você arranja uma arma e você espera que você, tipo assim, se você cair no andar mais embaixo, você lida, tipo assim, você mata o seu companheiro e come ele. Se você cair no andar de cima, você come o máximo possível. E é isso aí. Essa é a forma que você sobrevive no poço. Tem uma forma melhor? Tem. Só que não dá. Uma forma que depende do auxílio de outras pessoas, depende da solidariedade de outras pessoas. Coisa que você não tem como garantia, entendeu? Se fosse uma situação em que a solidariedade fosse reforçada, usando um termo da análise de comportamento, se houvesse um reforço à solidariedade, o sistema criaria, de certa forma, essa solidariedade espontânea. E eu acho que é o grande coisa. Tipo assim, caso houvesse uma mudança sistemática, estrutural, do poço, e isso fosse possível, será que seria possível trazer essa mudança estrutural e sistemática para o nosso mundo? Entendeu? É um sistema que testa o limite do ser humano. Então, tipo assim, é muito fácil você ser solidário quando você tá nos primeiros níveis, mas quando você chega no último nível, nos últimos, você só quer sobreviver. Então, é tipo assim, é muito complicado falar de sei lá, não sei. E se fosse de outra forma, sabe? Foi daquela forma, então... E outra coisa também, que a falta de monitoria da administração também faz com que não funcione a solidariedade espontânea. Por isso a necessidade de estar dando um aviso e tal para chamar a atenção deles. Eu concordo, porque a segunda companheira de cela dele, a que fazia parte do sistema, fazia parte da administração, ela chegou lá crendo que ela poderia intervir de uma forma ativa e a surgir aquela espontaneidade, aquela solidariedade espontânea. Tanto que ela tentou porcionar algumas vezes a alimentação para o andar de baixo e fazer as pessoas seguirem esse mesmo esquema.
Só que ela mesma, dentro do sistema, não sabia o número real de andares que o poço tinha. Ela chegou falando que era cerca de 200 andares, mas no final do filme a gente descobre que são 333 andares. Então, mesmo assim, a comida feita pela cozinha, pelo andar zero, não era suficiente para todos os andares, não era suficiente para 666 pessoas comerem todos os dias. Aí eu já discordo. Por quê? Lembra que quando cada um entrou, pelo menos quando o Goreng estava fazendo a entrevista, eles sempre perguntaram o prato preferido do candidato? Uhum. Então, cada um falava um prato. Pensa, se são 333 andares, se cada pessoa, que era um par em cada andar, falou o prato preferido, se cada pessoa comesse realmente o prato que pediu, teria sim para todo mundo. O problema é que não existia isso. Mas se eles estivessem comendo o que pediram, tava tudo ok. Não, mas a questão também aí, eu acho que não é simplesmente comer o que pediram. Por exemplo, o Goreng pediu aqueles caracóis lá, né? Aquilo não é o bastante, pra, tipo assim, não é um prato suficiente para sustentar um homem da idade dele, sabe? Porque a ideia ali, tipo assim, não acho que seja simplesmente, se todo mundo comer seu prato, tá de boa, sabe? Uma pessoa que tem um prato que, tipo assim, seja mais nutritivo, vai acabar tendo mais vantagem. Eu acho que a questão ali é, tipo assim, beleza, eu gosto mais desse prato, mas eu posso dividi-lo com o próximo, sabe? Eu posso pegar um pedaço da comida dele, mas aí eu não posso pegar a mais do que eu deveria pegar, sabe? Tipo assim, é ter essa consciência de que ele não está sozinho ali naquele sistema. Então, o sistema do poço, para mim, é como se fosse uma representação do sistema neoliberal ao extremo. Bem aquela coisa do Estado mínimo, né? Onde a administração é totalmente omissa. Ela apenas dá a comida e cada um se vira lá embaixo da forma que for possível. Ou a administração praticamente não sabe do que está acontecendo lá embaixo. Essa, aliás, é a esperança dos protagonistas, né? Ao tentar levar a mensagem. Ou eles são simplesmente sádicos e estão assistindo tudo lá de cima, né? É só, tipo assim, eu concordo, eu só acho que, tipo assim, tem uma coisa também muito, muito importante a ser comentado, que é que, tipo assim, a pessoa, ela esquece tipo assim, que ela, por exemplo, já esteve no andar abaixo, sabe? Que ela já esteve num andar que não tinha comida. E eu acho, tipo assim, faz muito sentido considerando essa mentalidade neoliberal, sabe? Mas um dia eu já fui coisa, mas hoje eu não preciso mais me preocupar com isso porque eu subi na vida. Eu achei isso muito interessante, porque as pessoas que estão, principalmente nos andares de cima, quando o Goreng estava no andar mais alto, elas meio que não ligam pra ninguém, elas só ligam pra elas mesmas. Assim, eu achei bizarro, de verdade. Pra caralho. Tipo assim, a coisa toda que eu acho que é muito. Dá pra você perceber muito na cena em que a mulher faz a comida, mas os outros não fazem. Que é quando o Goreng, depois de ver aquilo várias e várias vezes, ele consegue usar o poder de estar em cima pra tipo assim, fazer os de baixo acatarem o pedido dela de dividir a comida. Tipo assim, isso funciona com os que estão embaixo, com certeza, mas tipo assim, não tem como você fazer a mesma coisa com o de cima, porque não tem como você cagar pra cima. Sim. Então, realmente, nesse momento ele usa do poder de quem está em cima, né, para persuadir quem está embaixo, né? Tem um simbolismo muito forte com que acontece nas relações nossas do dia a dia, né? Tanto que nesse ponto até me vem à cabeça essa coisa que o governo hoje tende a dizer que o funcionário tem capacidade de negociar com o seu patrão, né? E o que a gente pode ver claramente, tanto pela metáfora do filme como que a gente pode ver na realidade nua e crua, é que o funcionário não consegue cagar para cima, ou seja, o funcionário tem muito mais a perder do que o patrão. Voltando ao filme, a gente vê nessa cena que eles acabam usando de chantagem, né? De coerção para poder obrigar quem está embaixo a fazer o que ele queira. Mesmo que seja uma boa ação, ele teve que
deixar para trás um pouquinho daquele idealismo que ele tem para acabar se tornando meio que, entre aspas, corrompido pelo sistema, né? Ter que usar um recurso de violência, né? Isso fica claro na segunda metade do filme, né? Quando eles vão descer para distribuir comida para quem está embaixo no poço, mas acaba agindo de forma extremamente violenta e brutal, né? O que acaba fazendo um contraponto ao próprio sistema do poço, né? A questão de que tanto o sistema neoliberal, o Estado mínimo, deixando cada um por si, relegar a sociedade à barbárie, à violência, à desigualdade extrema. O socialismo, quando usado de forma autoritária, usando de violência para propagar, entre aspas, a igualdade social, acaba gerando também malefícios e uma violência exacerbada, né? Mas quando eles estão descendo, agora me vem a imagem do homem da cadeira de rodas, né? Ele acaba tendo um insight muito interessante, onde eles falam para os protagonistas que antes de agir daquela forma, despropositada e violenta, eles deveriam primeiro conscientizar as pessoas, usar o diálogo, tentar persuadir as pessoas da importância de deixar aquele alimento. Mas tá aí um negócio que eu achei interessante. Há quanto tempo aquele senhor tava lá pra ele, tipo... E o que significava a imagem dele perante ao filme pra ele passar essa sabedoria pro Goreng e pro Barad, sabe? Porque pra mim ele tava lá há tanto tempo que... Assim, ele só foi sacando algumas coisas. Sério, eu fiquei muito em dúvida quanto à imagem dele perante ao filme. Sim. Eu acho assim, é muito simbólico o filme também, né? Tipo assim. Porque também, pensando assim, esse protagonista específico. Protagonista não, o homem da cadeira de rodas. Por que a cadeira de rodas? Sabe? Porque alguém que tem sabe, um problema de mobilidade é aquele que diz que é o sábio. Sabe? No caso, eu não sei qual o significado disso, mas eu acho interessante. Não, eu também não entendi, mas é muito interessante pensar. Então, ele resgata, para mim, coisa que hoje está muito em falta hoje, que essa mentalidade nossa é extremamente consumista e onde que o valor da vida é medido pelo valor de produção, que seria aquela coisa do conhecimento da pessoa mais velha, né? O conhecimento daquela pessoa que já viveu bastante, que tem muito para ensinar, mas que hoje em dia não é valorizado. Mas tinha outras pessoas mais velhas. Sim, é verdade, mas eu acho que também tem uma coisa aqui que é a forma de pensar de cada pessoa, né? A forma que cada pessoa absorveu aquela experiência. Todo personagem, companheiro de cela do nosso protagonista, ele também é uma pessoa de idade, mas ele basicamente é uma pessoa que está totalmente absorvida por aquele sistema, tanto do posto quanto do sistema da sociedade de onde ele veio, que era extremamente da sociedade onde ele veio, consumista. Então ele realmente se tornou parte daquilo, tanto que a palavra dele para ele principal é óbvio. Enfim, acho que tem muito a ver com essa questão de forma de pensar diferente. E talvez até por ele estar de cadeira de rodas tenha permitido com que ele visse o mundo de forma diferente, de forma menos fútil do que o outro personagem que é companheiro de cela do protagonista, né? Então, o filme tem começo naquela cena da cozinha. O diretor e toda a direção de arte é muito eficiente em criar um contraponto entre o que está na cozinha, ou seja, no topo, com o que está lá embaixo, no poço, né? A fotografia meio laranjada e quente, né, que traz uma coisa acolhedora. Até a fumaça que sai dos alimentos cria um clima meio onírico, né, de sonho. Os objetos ali todos têm um tom pastel e agradável aos olhos, assim como toda a mobília tem uma coisa meio retrô, né. Já no poço tem cores pálidas e saturadas, né, basicamente feito de metal, uma coisa fria, né, uma coisa não humana. A fotografia tem aquela coisa meio azul, né, que passa um clima de melancolia, desolação e angústia, né?
Nesse ponto, eu também quero ressaltar a questão da trilha sonora, né? Que também é importante para dar esse contraponto, né? Enquanto na cozinha, a trilha sonora é praticamente formada por violinos, né? Toda aquela coisa meio erudita e pomposa, né? A trilha sonora no poço, né? A parte do poço é basicamente feita por metais, né? Tuques, coisas mais rústicas, né? Que à medida que os personagens vão cada vez mais enlouquecidos, né? Ou perto de cometer um ato translocado, ou de violência, ou de brutalidade, esses batuques e sons vão se tornando cada vez mais sincronizados, né? Gerando um clima de loucura mesmo, né? De pesadelo. Pode ser considerado também como o tempo que a comida está ficando lá. Quanto mais batida, você sabe que o tempo dele de comer está acabando. Ah, sim, tem a sirene, né? Não, não só a sirene, a música, aquelas batidas também lembram o tic-tac de um relógio. Ah, sim. Então, gostaria de aproveitar e comentar aqui sobre a relação do Goreng com seu companheiro de cela, o Trimagazzi. Que eu já até falei, que a palavra dele é óbvio, porque tudo para ele, o sistema é daquela forma, não adianta mudar. Quando um tenta mudar, ele já acusa ele de comunista, né? Uhum. Que eles não gostam de comunistas lá. E realmente, considerando que é um sistema que nem você falou antes, neoliberal, eles não vão gostar de comunista mesmo. Nesse ponto desses dois lá, tem uma metáfora aqui, assim, que levantada sobre o filme, que é o livro que ele leva, né, que é o Don Quixote, né? Que aí o Don Quixote é a metáfora pro próprio personagem principal, que é um idealista, né, que acha que pode conseguir mudar as coisas lá, e o outro seria o Sancho Panza, né, que fica falando para ele a realidade. Um ponto que eu queria ressaltar, que eu achei muito interessante, é ele fazer a ligação de querer ler o livro do Don Quixote e se colocar na própria situação do Don Quixote. Porque ele nem tinha terminado de ler o livro e já estava ali dentro, já estava aquela loucura. Não sei se ele realmente termina de ler o livro, porque devido às circunstâncias. E o que me chamou muita atenção foi a donzela, que no caso, no livro é uma, é a donzela que ele imaginou e teve até sonhos, que é a mãe da menininha. Sim. Ela me chamou muita atenção. Que é uma versão deturpada e sádica dessa donzela do Don Quixote, né? Interessante também, não tinha pensado nisso não. Sim, ela... E é assim, o que eu vi em algumas análises, que muita gente diz que era muito imaginativo, era tudo um sonho. Muita gente defende sim que era real, que as coisas que ele via era real sim. Então assim, eu não sei como cada um aqui vê, mas eu acho que seria muito importante a gente ter essa discussão, pelo menos. Então, pra mim, houveram momentos ali que são bem oníricos mesmo, mas eu acho que tipo assim, dentro da situação, eu vejo como realidade. Tipo assim, não achei que seria, assim, sonho tudo, não, sabe? Uhum. Nem a mulher, nem outras questões. Tipo assim, aquele final, o final eu acho ele bem Aberto a assim, interpretações. aberto, tipo assim, se é um sonho ou não, sabe? Que é muito possível, sei lá, ele morreu no meio do caminho e nunca encontrou o final, sabe? Mas eu não acho que tudo tenha sido um sonho. Não, tudo não. Também não. Concordo nessa parte. Aquele final ali o final é aberto, mas eu acho que as coisas foram bem, pelo menos ao meu ponto de vista, foram bem explicadas, assim, entre aspas. Para não ser um sonho, né? Claro, tem momentos que ele delira sonhando com a mulher, mas não, o real mesmo, não. Nossa, sobre esse final do filme eu fiquei muito chateado que o diretor falou que tinha uma cena que fechava o filme e dava uma explicação fechadinha, pra gente entender realmente todo o sentido, mas deixou esse final interpretativo que a gente não sabe o que acontece. Não sou muito fã de filme assim não, mas botou pra pensar pelo menos.
Mas ele chegou a colocar outra cena, ou pelo menos explicar o que era a outra cena? Não, ele só cortou. Deixa eu Nossa. falar, Acho que galera. Acho que a outra cena é a menina chegando ao topo. Aí ele tirou essa cena da menina chegando ao topo. Mas não fala o que acontece nessa cena, não. Só que era a menina chegando ao topo. Do final, eu também tô nessa também, que eu acho que na minha visão, afinal, tipo assim, o próprio diretor falou que possivelmente não teria chegado até o fim. O personagem, no final, é mais a consciência dele e tal. Mas, tipo, independente do diretor, que a gente assiste o filme, acaba sendo uma experiência nossa, né? Então a gente toma o filme pra gente. No fim das contas, acaba que, na minha visão, é meio que real, que ele dá apontamentos para as duas coisas, né? Que já vi gente defendendo que ele não chegou até o final, que ele não sobreviveu, que aquela cena que eles acham o cabelo na panacota, Isso! aquela cena lá seria tipo assim, que a menina nunca chegou, o que chegou foi o doce com um cabelo, então eles ignoraram. Mas eu acho que aquela cena lá tem outro sentido pra mim, que aquela cena lá, ela quer fazer um contraponto do que tá acontecendo lá embaixo. Enquanto o pessoal tá comendo um ao outro, literalmente, lá em cima eles estão brigando por um fio de cabelo. De como a burguesia é totalmente, assim, totalmente fora do mundo real, assim. Eles não estão conectados com o que tá acontecendo lá embaixo, eles não entendem o que tá acontecendo lá embaixo. Pra mim essa cena tem esse sentido. E o diretor dá alguns apontamentos que permite que a gente faça essa leitura também, essa leitura de que aquilo que aconteceu é real. Fica aberto para os dois sentidos, mas também é amarradinho para dizer que para quem quiser entender que tudo aconteceu até no final, também é tudo bem amarradinho. Eu acho já que a questão do fio de cabelo na panacota é mostrar que realmente o pessoal da cozinha não sabe o que acontece lá embaixo. Eles são muito rigorosos quanto à alimentação, você vê lá tudo, o cara vai passando assim, olhando cada coisa que o pessoal está fazendo, a qualidade dos alimentos. Aí eu acho que é para reforçar isso. E não, o nível 0 é o nível 0 mesmo, que não faz parte da A administração. bolha social dele. Isso. Rapidão, eu não entendi uma coisa, tipo assim, eu acho que eu entendi, mas eu tô confusa ainda em relação à menina, sabe? Tipo assim, ela chegar lá em cima representaria o quê? Tipo, que ela conseguiu sobreviver ao sistema, O sistema assim, é falho. esperando, sei lá. Mas então, o sistema é falho, mas, tipo, como que ela conseguiu chegar lá em cima, sabe? O que que ela representa? Por que seria falho ela ter O conseguido? pessoal da Não tô cozinha entendendo. saberia que tem menores lá. Tem por menores exemplo. lá e que tá uma zona lá embaixo. Porque se tem uma criança, tem gente se matando, Tem um diálogo da mulher lá do cachorro que ela fala que não tem menores lá embaixo, então eles não sabem que tem pessoa ou uma criança lá. Mas também representa a própria, simbolicamente, a pureza, né? Dentro daquele mundo lá, tipo, uma espécie de Sim, porque, esperança. tipo, antes o recado ia ser a panacota. Aí eles deram a panacota pra criança, ela comeu e ela seria o recado. Mas aí, isso que eu fiquei na dúvida, se ela seria o recado, tipo assim, uma criança conseguiu sobreviver a esse sistema. Então, sei lá. se uma criança que, por mais frágil e pura que seja, ela conseguiu, por que um adulto não conseguiria? Tem meio que uma moral, sim, eu penso, né? Sim, tem dois sentidos aí, né? Tem essa coisa do sentido simbólico pra gente como público, né? Que ela seria a esperança naquele mundo e tal, e etc. E eu acho que a Tayana tá vendo mais no sentido, tipo assim, por que a administração vai importar com essa criança? Seria mais no sentido de que eles vão ver que o sistema que eles acham que é perfeito não funciona, porque tem uma criança lá dentro e não era para ter criança. Então eles poderiam entrar lá embaixo e verificar o que está acontecendo. Mas estão contando com a esperança de que o sistema não sabe o que está acontecendo. Mas pode ser que o sistema também saiba o que esteja acontecendo e está só sendo sádico com eles lá embaixo. Então não é certeza que vai funcionar. Mas assim, uma coisa que me intrigou foi como a menina tava tão saudável, tipo, Exatamente. ela tava ótima. Aí eu fiquei pensando. Tipo, a mãe tava conseguindo, ela sempre descia pra levar coisas pra criança. Tipo, Olha, A pelo Mihara que eu tava entendi, sem chegar. sim, ela conseguia descer uma vez por mês e ela não deixava que ninguém comesse as coisas da plataforma nesse dia. Ela levava tudo pra menina passar o resto do mês, porque aparentemente nos últimos andares a tecnologia de deixar a comida no andar não funcionava.
Aí ela conseguia estocar a comida pra menina durante o mês. Lá não ficava frio nem quente, tanto que ela conseguiu comer a panacota tranquilamente. Ela conseguia deixar a comida, tipo, muitos dias, né? Ela poderia deixar a comida, assim, por 3 dias ou mais pra menina. O personagem da corda também, né? Que é aquele personagem que ajuda ele a descer até lá embaixo. Que pra mim tem alguns pontos ali. Além da parte... O personagem que queria subir ajudou a descer, né? Tem isso. E ele tem uma corda, né? Que simboliza essa coisa de tentar subir, né? Eu acho que não seja nem simbolizar subir, seria simbolizar, tipo assim, unir 2 pontos, Sim. sabe? A corda com um instrumento que une 2 pontos. Tem muita essa coisa de unir 2 pontos, né? De precisar de uma outra pessoa, né? Pra conseguir chegar onde ele quer, onde ele deseja ir, né? Uma coisa desse personagem, eu acho que me remete muito a essa questão dos imigrantes, né? De tentando chegar a um outro local, mas acabando sendo impedidos por aqueles que estão lá. Essa questão de preconceito, e tem todo aquele diálogo em relação sobre qual Deus que ele ora, né? Uma coisa que eu fiquei, tipo, em dúvida, podia entrar com qualquer coisa, não é? Lá no poço. Sim. Então, tinha muita gente que foi com arma mesmo, e o cara que até foi com dinheiro, achando que poderia subornar a gente lá. Eu achei isso bizarro quando eu vi. Sim, eu fiquei, meu Deus. E tem gente que parte pro lado religioso, né? Diz que foi representado muito bem os 7 pecados no filme. Eu não vi tão evidente assim, não sei. Tipo, eu li uma análise, assim, que fala que, tipo, o Goring, sei lá como é que pronuncia, tipo, seria o Messias, aí o Magazzi seria a lógica, a mulher com câncer seria a empatia humana, o homem da corda seria a fé, e a chinesa seria a justiça feita com as próprias mãos. Aí depois vai falando dos 7 pecados capitais, que quando eles vão, tipo, descendo, aí vai aparecendo a preguiça, que tem uma mulher como travesseiro, tipo, a inveja e a soberba, que é o homem de cabelo branco, que fala que, tipo, eu sou merecedor, porque eu tô nesse nível. E a ira, por causa das brigas. A luxúria, aqueles provavelmente caras aquele casal que não deixou o homem da corda subir. A ganância, que é o velho com dinheiro. Você vê a gula. Muita gente diz que viu a gula através do menino que tem síndrome de Down. Detalhes muito, assim, particulares. Exato. Sobre essa parte toda de simbolismo religioso, tem toda uma leitura que coloca o Gorengue como se fosse um Messias. Aí ele é chamado de Messias pelo menos umas 2 vezes, né? Ou mais, Sim, mas eu acho que, tipo assim, essa interpretação dele ser o Messias, ela é válida por um ponto, porque, tipo assim, várias vezes é reiterado isso, mas eu acho que também colocar ele como Messias, tipo assim, você acaba tirando boa parte da coisa de ele ser alguém que está indignado com o sistema e quer mudá-lo, sabe? Mas se eu parar pra pensar, tipo, o Messias / sei lá, Jesus, ele também estava indignado com o sistema e estava tentando mudança. Sim, tipo assim, não que isso fosse o problema, sabe? Mas, tipo assim, limita a imagem do herói à imagem do Messias. Tipo assim, porque no final das contas ele era um cara falho, tipo assim, ele tinha um vício antes de entrar lá, que era o vício de fumar, e ele queria entrar lá pra, sabe, talvez melhorar a si mesmo. Tipo assim, ele foi pra, tipo assim, quero vir como voluntário para parar de fumar, acabar com o meu vício e fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi ler o livro do Don Quixote, sabe? Eu acho que, tipo assim, também tem uma coisa muito importante, tipo assim, uma visão muito importante de se ter, de enxergar ele como alguém comum que se indignou com o sistema, alguém comum que pôde fazer uma diferença, sabe? Eu acho que as duas coisas são complementares, na verdade, assim, eu acho que uma coisa não exclui tanto a outra. Sim. Tem uma coisinha que é legalzinha também, que é na questão dessa questão religiosa, né?
que seria o número dos andares, que são 333 andares, 666 prisioneiros, passando a ideia de que aquele local seria o inferno. Mudando um pouco de assunto, né, tem também essa questão do personagem principal ter escolhido o caracol como o prato favorito dele, né? Que eu acho que aponta como se ele não fosse uma pessoa tão do povo como a gente estava debatendo aqui antes, né? Ele também seja uma pessoa de uma classe mais abastada, né? Quando ele sentiu na pele a realidade daquelas pessoas, ele acaba se tornando uma espécie de revolucionário, né? O representante daquelas pessoas. Uhum. Sim, e até é irônico também o Trimagazzi chamar ele de caracol e ser logo o prato preferido dele, né? É aquilo que é ditado, né? Você é aquilo que você come. A vontade de mudar as coisas da Imaguri, né, foi que implantou a ideia na cabeça do personagem principal de fato que algo precisava ser feito, né, que antes dela, ele não estava pensando realmente em mudar o sistema, estava quase entrando no jogo de querer sobreviver ali já e perder aquela coisa idealista que ele tinha, né. E tanto que depois, não sei se faz sentido agora que eu me veio aqui a cabeça, que ela fala até a parte da Bíblia, né, que comerá meu sangue e meu corpo, como na Bíblia mesmo, e ele acaba comendo dela, né, e ela acaba fazendo parte dele, igual ele comeu o outro personagem também antes lá, e começa a fazer parte dele. Talvez a partir daquele momento ali também, uma coisa quase meio onírica mesmo, assim, de fantasia. Ele acabou se tornando um pouco de cada um. Ele ganhou um pouco, perdeu um pouco do idealismo dele, ganhando um pouco de cinismo do primeiro colega dele, tanto que ele desce lá embaixo matando as pessoas sem dó, né? E ganhou um pouco o ideal, essa vontade de mudar dessa personagem, ao comê-la, primeiro as ideias dela, né, através do diálogo, e depois fisicamente, já que o filme tudo é muito físico e visceral, assim. Por isso que eu achei interessante, porque o fato de ele comer os dois outros personagens remetia muito ao nome deles serem comida, serem alguns pratos. E eu fiquei curiosa, mas eu também não cheguei a pesquisar esse lado. Sim, enfim, isso deles se devorarem lá embaixo, né, essa questão do canibalismo, né, é levar uma metáfora ao extremo, né, de uma forma extremamente visual, até um pouco, pode soar meio gratuito, né, é até gratuito na verdade, mas no contexto do filme que é de suspense, que vai para essa coisa do gore assim, também acaba criando uma experiência estética forte o bastante para a gente entender a mensagem da forma que ela deveria ser entendida, sem meio termos, né? Mas tem essa coisa do capitalismo mesmo, tipo assim, de um devorar o outro mesmo, assim, ou seja, na competição mesmo, no mercado de trabalho, seja na questão financeira, uma empresa engole outra, uma pessoa derruba a outra para chegar onde quer, só que ali eles fazem aquilo através da forma mais literal possível, né? Um devora o outro, literalmente. Eu concordo, eu acho que assim, tem muito disso de como é que fala? De meio que levar com você como é que é o nome? A experiência do outro. Tipo assim, assim, meio que demonstrar como é que fala? O que o Goreng aprendeu com cada um deles. Ele foi pegando um pouco de cada um, né? A perda da inocência do primeiro, o idealismo da segunda, tipo a esperança do terceiro, que seria o homem da corda, e até do homem da cadeira de roda, essa necessidade do diálogo, né, de tentar pensar qual seria a mensagem correta, porque no final ele chega à conclusão que seria a menina, né. Porque no final das contas a ideia é que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele foi a pessoa que meio que criou, tipo assim, fez essa diferença, fez essa mudança, ainda assim ele meio que carregava a vontade dos outros. Assim, ele carregava um pouco de cada um que passou por ele junto, né?
Tipo assim, apesar de ter sido um movimento, de certa forma, individual, foi um movimento coletivo. Ele acabou sendo meio que o representante do coletivo, né? Que entra numa Sim, coisa quase isso. assim que vai contra o sistema neoliberal, né? Que seria a política, né? O sistema neoliberal ao extremo seria a antipolítica, né? Ou o fim da política. E ele acaba se tornando uma espécie de representante político de todos aqueles que passou por ele. Poucos personagens, então acho que nem ia ser legal fazer isso. Mas acho que dá pra escolher. Eu acho que dá pra escolher. Pra mim seria o Homem da Cadeira de Rodas. Eu acho que ele fez ele botou ali um ponto que realmente foi muito importante pra esse final, né? Tipo assim, porque simplesmente ir pela violência não é um caminho que seja completamente válido. Eu acho que o meu personagem favorito seria o Tamagotchi, porque ele é bem racional e ele acha que sabe as respostas de tudo e acaba que ele não sabe as respostas de tudo. Eu acho muito interessante a proposição dele ser uma pessoa consumista quando conta a história dele, que ele comprou um amolador de faca que afiava e deixava as facas perfeitas e logo depois lança uma faca que nunca perdia o fio. Então ele entrou ali ele entrou no poço por um consumismo desenfreado e tal. E eu acho muito interessante ele ficar sempre atrelado à palavra dele, óbvio, que ainda é mais um sinal de compulsão, de pertencer, de querer as coisas e querer até as palavras. As coisas para ele são bem. Ou são ou não são. É tipo preto no branco mesmo. E ele também, a aparência dele, ele é um senhor baixinho, mas mesmo assim ele consegue ser imponente. Eu acho isso muito legal. E é isso. Posso falar o meu? Pra mim, a minha favorita é, querendo ou não, a menina. Primeiro, por ser incerto e ter muitas interpretações. E pelo aquele fio de esperança que tem no final. Eu acho que isso foi a coisa mais importante que mais me marcou no filme, além de todo o resto da crítica. Pra mim, a menina, com certeza. A minha favorita foi a mulher do cachorro, como é que ela chama? Eu acho que é Imaguri. Imaguri. Porque ela meio que trouxe um pouco de empatia, sabe, pra visão do... Esqueci o nome. Eu não sei o nome das personagens. A mulher do cachorro. O protagonista, o Goreng. Isso, exato. Sei lá, dá uma certa esperança também. Eu não sei se eu tenho personagem principal, porque eu sou de Libra, eu não sei decidir personagem principal. Mas... Eu também sou de Libra, por isso que eu escolhi a menina. Eu deixei pra vocês falar. Vocês falaram primeiro, agora vocês me ferrou. Tá complicado. Mas assim, uma coisa que vocês falaram do Trimagazzi interessante aí, que o Gustavo falou no começo aí, sobre a questão dele, esse desejo que ele tem de obter as coisas, né, de ter as coisas para ele. Me lembrei da parte do certificado, né? Apesar do pouco tempo de tela que cada personagem tem e soem muito caricatos pelos objetos que levam lá embaixo e tal, e os bordões, eles são bem construídos ali na trama ali, né? Tipo, são vários detalhes que a gente consegue pontuar a personalidade deles, assim. Eu não entendi isso do certificado homologado. Eu não achei em lugar nenhum o que era, o simbolismo disso. Eu acho que esse conceito de certificado homologado é para a entrada do Goreg ser mais superficial possível. Porque todas as pessoas que entraram ali no poço entraram por causa de um crime ou por algum outro motivo que foi obrigado. O Goreg é um dos únicos personagens que entram ali por espontânea vontade. Ele tá ali apenas para pegar uma folha de papel. Então, tipo, ele entrou porque ele quis. Não tinha nenhuma obrigação na entrada dele e foi isso. A única outra personagem que apresenta pra nós que entra por livre e espontânea vontade é a dona do cachorro. Mas ela entra lá com o objetivo de
causar a espontânea solidariedade. Mas também o simbolismo do certificado é uma coisa meio meritocrática, né? Tipo assim, eu vou receber esse certificado que eu mereci, mas aí no final das contas, tipo assim, não tem como ter meritocracia naquele sistema, sabe? Tipo assim, impossível. Igual não tem como no nosso sistema também. Exatamente, né, não tem como a gente Aí seria- meritocracia num sistema desigual como esse, como o nosso. Isso. Verdade. Isso é basicamente isso também. Acho que são todos esses pontos juntos, né? Então é isso, pessoal. O meu personagem favorito, eu vou só falar aqui para não falar que eu não falei depois. Deixa eu pensar um aqui agora. Vou ficar com o personagem. Com o homem da corda lá, porque ele é uma pessoa muito altruísta, não precisava descer lá embaixo. Era esperançoso, coitado. Achou que ia subir lá em cima, não conseguiu. Mas quando conseguiu chegar lá em cima, foi para baixo. E a vida é isso. Quando você não consegue ir para cima, você vai para baixo. O de cima sobe e o de baixo desce. Essa é a frase que resume o filme, né? Eu acho até que deveria ser a trilha sonora oficial do filme. Vou falar sobre alguns filmes relacionados. Não sei se vocês têm alguns filmes que tem a ver com esse. Eu vou falar 3 aqui que me vem à cabeça. O primeiro é que é o mais parecido de todos. Eu acho até um filme que eu acho particularmente melhor, que é do Bong Joon-ho, que é o diretor do Parasita, que Parasita tem a ver também sobre isso. Parasita é um filmaço sobre desigualdade social e como a arquitetura das cidades também é desigual. Mas o Expresso da Manhã é um sci-fi baseado num quadrinho que chama O Fura-Neve. É numa sociedade onde o mundo meio que acabou, é basicamente só neve, e tem um trem que percorre infinito, gerando energia própria desse próprio trem, um trem gigantesco, onde os ricos ficam na frente do trem e os pobres ficam atrás. Esse filme tem o Chris Evans, né, que é o Capitão América, né, que o diretor é coreano, mas ele veio para os Estados Unidos. Foi o primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos, esse. E é um filme tipo como se fosse a segunda parte desse O Poça, né, que ele começa na revolução. Os pobres querem partir para frente do trem, começa uma revolução. Só que à medida que vai passando de vagão em vagão, as situações vão ficando mais complicadas, tem cenas esteticamente maravilhosas lá, tanto de luta ou de suspense mesmo. E o final dele eu acho até mais interessante e mais complexo, que eu não posso contar aqui, mas ele mancha um pouquinho essa coisa de bem e mal, assim. Ele dá uma reviravolta no final ali que é bem interessante. É um filmaço, chama Expresso da Manhã, acho que tem na Netflix, vocês podem procurar lá. Tem outros também, mas eu vou falar de um que eu pensei em a gente até conversar aqui talvez, mas a gente não vai dar tempo, que é o curta-metragem do Jorge Furtado, né, de 1989, que foi eleito um dos melhores curta-metragens do mundo, que é o Ilha das Flores, que ele, através de ironia e de um texto quase meio jornalístico ali, mas na verdade ele é narrativo e cuidadosamente escrito, ele cria pontos de ironia que ele conta toda a cadeia do consumo de um tomate até chegar no tomate que a pessoa joga fora e que vai acabar numa ilha onde as pessoas têm que comer o resto da comida que deveria ser para os porcos. Enfim, o filme é fantástico, tem 15 minutos, é muito irônico, o texto todo do curta-metragem e muito inteligente. E é uma obra-prima, assim, um filme super cultuado, assim, de curta-metragem, do Jorge Furtado, feito em Porto Alegre, né? E o outro filme não tem tanto a ver nessa questão social, mas esteticamente esse filme pega muita ideia de um filme de 1997 que chama O Cubo, que é um filme canadense sobre um pessoal que acorda dentro de um cubo gigante de metal no espaço. E cada sala é cheia de armadilhas, tem que dar um jeito de escapar de lá. E a estética é muito parecida com esse do Poço, assim, tudo muito metal e frio, e aquela fotografia meio saturada, azulada. É um filme canadense de um diretor que chama Vincenzo Natali, que é um cineasta muito bom, um cineasta bem interessante. São os 3 filmes que eu acho que tem muito a ver com esse, assim, a gente pode... O Cubo na questão estética, Ilha das Flores e Expresso da Manhã na questão de discussão social mesmo, assim. Vocês têm algum filme que vocês acham que relaciona com esse, ou um livro, ou alguma coisa assim?
Eu queria indicar um que chama Jogos do Apocalipse, ele é de 2013. Ele vai nessa pegada mais de experimento social, põe o espectador para pensar nas escolhas dele e rola uma discussão sobre ética, essa questão mais filosófica. Ele é bem interessante, ele acho que está disponível na internet, tem até no YouTube, quem quiser assistir. O filme de confinamento que força o ser humano a chegar no seu, testa os limites do ser humano, né? Seria Jogos Mortais mesmo, que eles estão confinados e têm que sobreviver. Eu acho que isso tem a ver com o Poço. Só para finalizar aqui então, quero agradecer a todo mundo que participou aqui, é nosso primeiro podcast. Só para dar um recadinho aí, a gente está sempre no Instagram aqui, já faz mais de um ano que a gente está com o Instagram do Varal. E a gente está sempre postando coisa nova lá todo dia. Acompanhe a gente no Instagram e a gente vai continuar com os podcasts, esse é o primeiro. E semana que vem, se der certo, a gente continua com os podcasts da gente aqui. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Fala tchau, galera. Tchau. Bye.